O NTV News desta sexta-feira está começando. Polícia Rodoviária alerta para o excesso de velocidade na BR-352 após 4 acidentes no mesmo trecho em menos de 2 semanas. Você vai ver que o comerciante de Patos de Minas morre após mal súbito enquanto conduzia veículo. No NTV News de hoje a gente vai mostrar também. Candidatos à CNH têm prazo prorrogado para a conclusão do processo de habilitação. Nota fiscal eletrônica passa a ser obrigatória para produtores rurais. Exportações do agronegócio mineiro batem recorde. A gente mostra como foi a colação de grau do curso de Direito do Unipam. O aumento nos gastos com energia nas residências durante o verão. Chuva intensa causa danos e alagamentos no centro de Carmo do Paranaíba. Câmara Municipal divulga calendário com as datas das reuniões ordinárias. Cuidados com a saúde bucal podem evitar sérios problemas de saúde. O que é a gastroenterite, doença que teve surto em praias neste início de ano? Tem reclamação sobre a varrição mecanizada. E moradores do bairro Jardim Céu Azul questionam a qualidade do serviço de poda de árvores. Estas e outras notícias agora no NTV News. A gente começa esta edição falando sobre o prazo para a conclusão do processo de habilitação que foi prorrogado por 90 dias para os candidatos à CNH que concluíram as aulas práticas até 31 de dezembro do ano passado. A decisão recente da Justiça Brasileira de aumentar o prazo para alcançar a CNH gera um alívio para muitos candidatos no país. A medida surge como uma resposta a atrasos e filas extensas, amplamente sentidas durante o período da pandemia. As pessoas que iniciaram o processo entre os anos de 2019 e 2023 terão até março de 2025 para tirar as suas habilitações, exemplificando uma política adaptativa frente às dificuldades enfrentadas nos últimos anos. Esse benefício é concedido apenas para aqueles condutores que já tiveram o curso prático finalizado até 31 de dezembro de 2024 e com exame médico válido até março de 2025. Aqueles que tiverem os seus exames vencidos, por exemplo, no dia 1º, 2, 3 ou 4 de janeiro para frente, esses candidatos, teoricamente, não têm mais direito a continuar. Esses candidatos precisam procurar o CFCs, geralmente onde eles iniciaram todo o processo para tirar a carteira e pedir o agendamento dos exames. Quem faz o agendamento dos exames é o CFC. A SET não faz esses agendamentos. O Código de Trânsito Brasileiro continua limitando o período para concluir o processo de habilitação a 12 meses. O novo prazo, que estende para alguns, é, portanto, uma adaptação temporária a um cenário atípico. A extensão dos prazos apresenta vantagens para os candidatos, permitindo uma preparação mais tranquila e sem pressão, além da flexibilidade para que eles possam ajustar os seus horários e da acessibilidade para alunos de áreas remotas ou com dificuldades financeiras para que eles possam se organizar. A implementação da regra está sob fiscalização rigorosa para que a eficácia do processo de habilitação não seja reduzida. A estratégia busca não só facilitar o processo para os usuários, mas também reforçar a segurança dos condutores e a capacidade de organização dos serviços de trânsito no Brasil. Em menos de 10 dias, pelo menos 4 acidentes de trânsito foram registrados em um mesmo trecho na BR-352. O excesso de velocidade na rodovia pode ser um dos fatores que tem levado a esta incidência. E isso acende o alerta para que os motoristas redobrem a atenção. 2025 mal começou e cenas como essas de acidentes praticamente no mesmo local se tornou comum. A BR-352 entre Lagoa Formosa e Carmo do Paranaíba registrou 4 acidentes em quase 10 dias. O último aconteceu na manhã de quinta-feira com o tombamento de uma carreta carregada de algodão. No dia 1º de janeiro de 2025 para cá já foram 4 acidentes exatamente no mesmo local, e acidentes envolvendo veículo de carga. Foram 3 com vítimas de ferimentos e 1 sem vítima, Então é um local que o pessoal tem que tomar muito cuidado com ele, A gente orienta a população quando for transitar, circular por aquele trecho, É um trecho KM-212,
da BR-352, lá é município de Carmo do Paranaíba, né? Próximo à ponte, né, é um declive de ambos os lados, né, para chegar na ponte, e de um lado, né, de um lado da Lagoa Formosa, sentido do Carmo do Paranaíba, além de ser uma descida, é uma curva acentuada, né? O pessoal tem que tomar muito cuidado. Diversos fatores ajudam para que o local registre um alto índice de acidentes, como alta velocidade, imprudência e um radar que foi retirado do local. O pessoal de fora, né, que desce ali uma alta velocidade e depois já tem a curva e logo abaixa a ponte, né, ele se assusta, né, e aciona os freios ali, perde o controle, né, o veículo de carga ele demanda mais uma cautela ali do motorista, na forma de dirigir, né, ele é diferente, né, do carro de passeio, né, e esse último agora o condutor aqui de Patos de Minas, né, subentende-se que ele conhece o trecho ali, e pelo que foi relatado também, não estava chovendo no local, né, no momento do acidente de ontem, né, e pode ser também um excesso de velocidade. Exatamente também naquele local, né, havia um radar de 60 km/h. Ele foi retirado aí, venceu o contrato, né, da empresa ali foi retirado não só aquele, mas todos os radares da BR-352, né? E ali tinha. E ele era exatamente para isso, né? O radar ele ficava do lado de quem vai do Carmo do Paranaíba, justamente para o pessoal descer devagar ali devido ao declive e a ponte e a curva, né, naquele local. Diante do grande número de ocorrências registradas de acidentes nesse local da BR-352 próximo a Carmo do Paranaíba, a Polícia Militar Rodoviária repassa dicas de segurança, como dirigir sob efeito de álcool, ultrapassagens proibidas e demais dicas para que o motorista possa ter uma viagem segura. A gente pede para os condutores que respeitem o limite de velocidade da via, né? De uns tempos para cá as rodovias estão cheias, né? Independente do horário, independente do dia, né? E a pessoa que tem um compromisso, né, saia mais cedo, não deixe para sair a última hora, porque devido a isso vai fazer ultrapassagem em local proibido, né, que é outra causa também, a gente alerta para isso, né? Quando a pessoa está apressada, né, que tem que chegar um horário marcado, além de andar em alta velocidade, vai realizar essas manobras, né, em local proibido, né? Igual eu falei, é outra causa de acidente também. A gente alerta para isso, né, para o condutor não realizar ultrapassagem em local proibido e não fazer aquela que a gente chama de forçar passagem, né, que é aquele condutor que vê que está vindo o veículo em sentido contrário, mesmo assim ele faz a ultrapassagem naquele veículo que está no mesmo sentido, fazendo com que aquele outro veículo que está vindo em sentido contrário vá para a contramão, né? Então alerta para esse tipo de conduta, né, para não praticar, né? A outra conduta que a gente alerta os condutores para não fazer é o uso de bebida alcoólica e dirigir, né? Pegar a rodovia depois de ter ingerido bebida alcoólica, né? É a parte de manutenção dos veículos, né? Manter o veículo manutenido, né? A parte de pneus ali, né? A parte de palheta no para-brisa, né? Que ajuda muito na hora é essencial na hora da chuva. E agora está tendo essas chuvas torrenciais, chuvas muito fortes, né? De uns tempos para cá, né? Do nada você está indo na rodovia, de repente vem aquela chuva que o limpador no máximo ele não consegue limpar, né? E conduta também de alguns condutores parar, né, devido a essa chuva. A gente alerta também que se for parar, para fora da pista, né, escolha um local, uma área de posto de gasolina, uma área de comércio, para que não pare dentro da pista. Para fora, né, nem no acostamento, para fora da... Nesta sexta-feira, um comerciante de Patos de Minas faleceu após sofrer mal súbito enquanto conduzia um veículo. Um homem de 67 anos faleceu na tarde desta sexta-feira após sofrer um mal súbito e colidir contra um poste aqui na Avenida JK, em Patos de Minas, no bairro Planalto. O acidente envolveu um Fiat Fiorino que era utilizado na entrega de pães. De acordo com informações da Polícia Militar, o idoso era dono de umas padarias mais tradicionais aqui de Patos de Minas e estava nessa tarde trabalhando na entrega de pães. Ele havia saído, de uma empresa aqui próxima, onde ele deixou os pães e seguia aqui pela Marginal, sentido centro da cidade. Foi então que ele passou mal, perdeu o controle do veículo e acabou colidindo com um poste. O SAMU foi acionado, compareceu ao local e quando eles chegaram para prestar os primeiros atendimentos, o homem já se encontrava sem vida, mas sem nenhum ferimento. O corpo já foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, IML. A padaria é conhecida aqui pela cidade por ser uma das padarias mais tradicionais, localizada na Major Gotti, em Patos de Minas, e se encontra em luto.
Isabela Sanches para o jornalismo da NTV. Os nossos respeitos, nossos sinceros sentimentos, né, a toda a família. Esse comerciante tem uma empresa aqui em frente à NTV, uma padaria aqui em frente à NTV, e a gente, o tempo todo, quem trabalha aqui, né, passa por lá, somos consumidores, somos clientes, né? E quase sempre encontrávamos o senhor Divino ali com a sua família, sua esposa, sua filha, seus funcionários. Há muito tempo, eu estou aqui há mais de 10 anos, sempre, né, quase toda semana estava ali encontrando com ele. Ele trabalhando sempre muito acolhedor, chegava para perguntar como é que a gente estava, e tudo isso é um sentimento aí que a gente tem nesse momento de perder um comerciante de uma loja tradicional aqui na região central de Patos de Minas. Então fica aí nossos profundos e sinceros sentimentos a todos os familiares. Vamos fazer um rápido intervalo. A seguir você vai ver que nota fiscal eletrônica passa a ser obrigatória para produtores rurais. Exportações do agronegócio mineiro bate recorde. E a gente mostra como foi a colação de grau do curso de Direito do Unipam. A partir deste ano, os produtores rurais deverão emitir a nota fiscal eletrônica. Em 3 de fevereiro, a medida passará a valer para os produtores rurais que obtiveram receita bruta superior a 360 mil nos anos de 2023 ou 2024. Já para os demais produtores, a obrigatoriedade da emissão da nota fiscal será obrigatória a partir de 5 de janeiro de 2026. A mudança é para garantir maior transparência, segurança e controle nas operações. As exportações do agronegócio mineiro bateram recorde e alcançaram o valor de 17 bilhões e 100 milhões de dólares em 2024. O resultado é 19,2% maior que do ano anterior. Esse é o melhor resultado para as exportações do agronegócio desde o início da série histórica em 1997 em Minas Gerais. Superou em 2,5% a receita da mineração, que dominava as exportações. Os embarques de produtos agropecuários também cresceram. Foram 8% mais, somando 17 milhões de toneladas. Minas Gerais exportou 644 diferentes produtos agropecuários para 175 países. Os principais destinos foram a China, Estados Unidos, Alemanha, Bélgica e Itália. O café lidera as exportações, com embarque de 31 milhões de sacas e resultado de 7 bilhões e 900 milhões de reais. Pois é, Minas Gerais também subiu uma posição entre os estados brasileiros exportadores de produtos agropecuários e agora ocupa o 4º lugar. A noite desta quinta-feira foi marcada por emoção e celebração durante a cerimônia de formatura do curso de Direito do Centro Universitário de Patos de Minas. Ao todo, 149 alunos de 3 turmas receberam o tão esperado diploma, confirmando a excelência do curso, que é referência em formação jurídica no estado. Durante a solenidade, foi destacado o comprometimento dos estudantes e a qualidade do ensino ofertado pela instituição, que se orgulha de formar profissionais capacitados para o mercado de trabalho. 149 bacharéis em Direito, e são bacharéis que estão preparados para os desafios atuais do mercado de trabalho. Eles tiveram uma formação humanística, teórica e prática que os habilitam a transformar a realidade social. O direito é uma ciência social, então os profissionais que nós estamos colocando no mercado, eles têm que causar algum impacto, alguma transformação. E nós estamos muito felizes, porque segundo o Ministério da Educação, segundo os indicadores de qualidade, nós temos a maior nota no estado de Minas Gerais e estamos há mais de 12 anos recebendo o selo OAB Recomenda como uma das instituições que mais aprovam no exame de ordem. E essas 3 turmas não foi diferente. Durante a cerimônia, o reitor destacou a importância desse momento, não apenas para os formandos, mas para suas famílias e para a sociedade. O nosso curso de Direito é um curso tradicional, né? Foi o primeiro curso de Direito instalado em Patos de Minas. Somos reconhecidos pela qualidade do ensino jurídico que ofertamos, a formação jurídica que proporcionamos aos nossos alunos. Isso é atestado pelas avaliações do INEP-MEC, é atestado pelo selo OAB Recomenda e pelo alto índice que os nossos alunos têm de
aprovação no exame de ordem da OAB. Então nós nos sentimos muito felizes em poder entregar hoje esses profissionais a toda a comunidade. Para os formandos, o momento simboliza a realização de um sonho que começou anos atrás. É um sonho realizado, o curso de Direito sempre foi um sonho e ao longo desses 5 anos foi grandes emoções, apertos, mas também grande gratidão, porque é um grande curso, uma grande faculdade, uma grande instituição e a gente agora vai para o 6º ano, né? O 6º ano que é uma etapa grande da nossa vida, mas a gente vai entusiasmado para dar o nosso melhor. O sonho de se tornarem profissionais do direito agora é realidade e a sociedade ganha novos profissionais da área jurídica. Eu e meus colegas, a gente começou e um mês depois veio o Covid, a gente ficou muito desestabilizado, mas claro que com o apoio da família, o apoio da faculdade também, a gente conseguiu vencer esses 5 anos e hoje a gente está aqui concluindo o curso. Parabéns aos formandos, né? Daqui a pouco o aumento nos gastos com energia nas residências durante o verão. Você vai ver que tem a previsão do tempo para o fim de semana. E chuva intensa causa danos e alagamentos no centro de Carmo do Paranaíba. Nesta época do ano, o gasto com energia elétrica nas residências tende a aumentar, mas é possível adotar medidas que ajudam a economizar no dia a dia. Nos meses mais quentes do ano, uma mudança perceptível ocorre em nossos padrões de consumo de energia. A busca por um ambiente refrescado é constante, seja em casa, nos locais de trabalho ou espaços comerciais, e essa mudança de hábito impacta diretamente no valor da conta de luz. Alguns consumidores alegam que estão sentindo uma enorme diferença nos últimos talões. Diferença sempre para mais, né? A CEMIG, como toda instituição que a gente exige aí, vamos dizer, todas elas, né? A gente está sentindo uma dificuldade muito grande, porque todo modo que você faz para sua economia, ela venha mais cara. E a gente vá até eles e a resposta que a gente sempre tem é que os leituristas estão corretos, não existe nenhum erro na nossa conta e aquilo, né? Recorrer a quem? Procon não resolve. Não pagar, eles cortam. Né? Então, assim, fica muito difícil. Tá vindo mais caro, inclusive, tá assim, parece que tá um pouco meio exorbitante, sabe? Que para ser na época que nós está, com muita chuva, era para estar vindo mais barata, porque tá sobrando energia, né? Eu não sei o que está acontecendo com a CEMIG, que tá vindo assim um preço bem elevado, bem pesado para nós que trabalha no comércio, que tem nosso dia a dia aqui. E tá ficando pesada pra gente, muito pesada. Quase que a energia come todo o lucro da gente. O verão coincide com as férias escolares, fazendo com que as pessoas estejam por mais tempo dentro de casa. Fator esse que também contribui para o aumento no consumo de energia. Algumas dicas podem ser muito importantes na hora de economizar durante o período. Naturalmente, o consumo da energia da residência tende a aumentar. Então a gente tem que ficar atento a essas dicas de economia, que incluem a utilização de equipamentos na sua capacidade máxima, quando diz respeito a máquinas de lavar e ferro de passar roupa, a utilização de equipamentos do tipo televisão, videogames, né? Eles tendem a ser mais quando você tem um período chuvoso, então limitar às vezes esse período de tempo a horas, né? A menos horas. Você tem a possibilidade de economizar num chuveiro, porque a gente tem dias mais quentes no verão, então você tem a possibilidade de utilizar o chuveiro na posição morna ou de verão, né? Utilizar por um período menor de tempo, por quê? Porque o consumo de energia, você tem que atuar ou no tempo de utilização ou na potência do equipamento. Se a gente não troca o equipamento por um equipamento de potência menor, que consuma menos, o que nos resta é justamente economizar no período de utilização, no tempo de uso. E aquela dica sempre necessária que aquelas pessoas que ainda não substituíram suas lâmpadas por lâmpadas LED, que o façam, porque o preço, né, o valor da lâmpada ainda está muito em conta e é um tipo de equipamento que você utiliza sempre, né? Está sempre ligando a luz. Mas para os consumidores, o calor ainda não justifica os preços exorbitantes das últimas contas. Tudo que você liga, né,
transmite uma energia, vai ter um custo maior para você. Mas a gente vê igual, a gente passou por um período muito grande de seca e agora a gente está passando por um período até de alagamentos, né? Então a bandeira vermelha ela ainda está vigente nas nossas contas. Então a gente fica muito insatisfeito com essas instituições. Aí segue as dicas então para poder esse preço reduzir, né? As tempestades têm provocado alagamentos e arrancada até asfalto em Carmo do Paranaíba. Os prejuízos se espalham pela cidade. As chuvas fortes têm castigado e deixado rastro de destruição em Carmo do Paranaíba. Os estragos são registrados em várias partes da cidade, com asfalto arrancado e muitos buracos formados. Entre esta quinta e sexta-feira, ruas ficaram alagadas e a água invadiu comércios. Esse comerciante teve que se apressar para guardar a churrasqueira para evitar que ela fosse levada pela enxurrada. Conforme a Carmocer, entre a noite de ontem e a manhã de hoje, o volume de chuva foi de 140 milímetros. No mês, o volume acumulado é de 224 milímetros e se aproxima do total registrado em todo o mês de janeiro do ano passado em Carmo do Paranaíba. A Secretaria de Obras de Carmo do Paranaíba informou que equipes avaliam esses estragos para iniciar então os reparos necessários e no primeiro momento serão feitas medidas paliativas, como a limpeza e a sinalização dos locais mais críticos em Carmo do Paranaíba, como a gente mostrou aí. E olha só, agora tem alerta para os riscos e cuidados para evitar acidentes com a rede elétrica durante o período chuvoso. Em Minas Gerais, existe uma alta incidência de descargas atmosféricas durante os meses de chuva. Só em 2024, a CEMIG registrou 1,5 milhões de raios em todo o estado. Desde outubro, quando começaram as chuvas, foram contabilizados 943 mil descargas. Além disso, acidentes envolvendo eletricidade dentro de casa são amplamente registrados nesse período, principalmente em locais de alagamento ou enchentes, pois a água da chuva conduz muita eletricidade e aumenta os riscos de choques. Alguns locais em Patos de Minas são mais propensos a alagamentos. É muito importante que os moradores dessas regiões estejam atentos às normas de segurança para evitar acidentes elétricos. Alagamentos podem atingir as casas e água não combina com a eletricidade. Principal recomendação ao perceber um alagamento: desligue o disjuntor geral da casa antes de mexer em qualquer aparelho elétrico para evitar choques elétricos. E após o alagamento é muito importante contratar um eletricista para fazer a manutenção de toda a instalação elétrica para que ela volte a funcionar de forma segura e correta. Caso não esteja em casa e os primeiros sinais de tempestade comecem a aparecer, muitas dicas também podem auxiliar na hora de se proteger. Se você estiver em locais descampados, quer seja no campo, quer seja numa praia, montanhas, ao perceber a formação de uma tempestade, procure imediatamente um local seguro. Você pode se abrigar dentro de um carro, desde que ele seja metálico, um veículo, ou dentro de uma construção de alvenaria. Jamais fique em locais sujeitos a alagamento, cuidado principalmente em cachoeiras também que tem questão de alagamento, e não fique embaixo de árvores durante tempestades. Uma recomendação muito importante para evitar acidentes envolve o uso do aparelho celular. Ele só deve ser utilizado caso o carregador de bateria não esteja conectado à tomada. Essa recomendação vale para qualquer tipo de situação, independentemente se forem dias de chuva ou de sol. E o fim de semana deve ser com elevação na temperatura e instabilidade no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Previsão do tempo. Tendência de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. Faz calor e a umidade relativa do ar registra 55%. Em Patos de Minas, no sábado, mínima de 20 e máxima de 28 graus. No domingo, variam de 20 a 30 graus. Em Cruzeiro da Fortaleza, no sábado, de 21 a 27. E no domingo, de 19 a 28 graus. Em Lagoa Grande, no sábado, de 22 a 30. E no domingo, de 22 a 31 graus. Em Arapuá, no sábado, de 20 a 28 e no domingo, de 20 a 26. Em Presidente Olegário, no sábado, variação de 20 a 29 graus
e no domingo a máxima deve chegar aos 30 graus. E em Carmo do Paranaíba, no sábado, mínima de 20 e máxima de 27 graus. E no domingo, variam de 20 a 28 graus. Depois do intervalo aqui no News, Câmara Municipal divulga calendário com as datas das reuniões ordinárias. Planejamento com a saúde bucal pode evitar problemas graves de saúde. E o que é a gastroenterite, que teve surto em praias do Sudeste nesse início de ano? A Câmara Municipal de Patos de Minas divulgou o cronograma das reuniões ordinárias previsto para ter início no próximo mês. O presidente do Legislativo de Patos de Minas, João Batista Gonçalves, o Cabo Batista, assinou esta semana a portaria que estabelece o calendário de reuniões ordinárias da Câmara Municipal para o ano de 2025. De acordo com o cronograma, as reuniões ordinárias serão realizadas como de costume às quinta-feiras, no horário entre 14 às 17 horas. O calendário também mostra que serão 22 sessões entre fevereiro e dezembro deste ano, ou seja, 2 sessões por mês. O início dos trabalhos dos vereadores no plenário da Casa está agendado para o dia 6 de fevereiro, quando acontece a primeira reunião dos que foram reeleitos e dos novos parlamentares do município. Vamos falar de saúde? Nos primeiros dias deste ano, casos relacionados à gastroenterite foram registrados no litoral paulista, que deixou um grande número de banhistas doentes. Mas a enfermidade é bem mais comum do que se pensa. A gastroenterite é uma inflamação ou infecção que acomete a mucosa que reveste o tubo digestivo, indo desde o estômago até os intestinos. É mais comum em crianças e idosos e precisa ser contida rapidamente, já que os principais sintomas, como diarreia e vômito, podem levar à desidratação. É uma doença infecto-contagiosa que popularmente a gente às vezes chama de virose intestinal. E muitas vezes a gente entende como uma doença benigna, né? Porque é muito comum, fulano de tal tá com uma virose. Mas as diarreias agudas, que são as gastroenterites, elas podem ser causadas por vírus, que é a grande maioria delas, podem ser causadas também por alguns tipos de vermes, e podem ser causadas por protozoários e até bactérias, na qual a gente evolui com um quadro de uma infecção intestinal. Uma vez que a pessoa tenha adquirido o vírus, nós temos algumas possibilidades, ou bactérias, né? A gente tem algumas possibilidades. A primeira delas é que a pessoa não desenvolva nenhum sintoma. Isso acontece sobretudo se a pessoa tiver com uma saúde boa, uma imunidade boa. Então, se você está com uma imunidade em dia, alimenta bem, toma bastante água, faz atividade física, não fuma. Então, nesses casos que a saúde da pessoa é muito boa, muitas vezes ela não vai nem desencadear o quadro infeccioso. Só porque a pessoa pode estar com a imunidade menor, às vezes crianças, idosos são mais sensíveis, né? Eles podem sim desenvolver um quadro agudo, no qual os principais sintomas são vômitos, diarreia, muitas vezes febre, desidratação, fraqueza. E aí, nesse caso, ela vai transmitir por manifestação, a gente fala fecal oral, né? Porque pelas fezes, pelos vômitos, nas mãos, tocando objetos. Então, a gente pode tocar maçanetas, tocar dinheiro, e aqueles vírus podem permanecer vivos por algum tempo e a gente pode acabar adquirindo essa doença. Em Guarujá, cidade litorânea de São Paulo, foi declarado um surto de gastroenterite já no início de 2025. A confirmação desse surto veio com uma explosão no número de atendimentos em pacientes que tinham a doença. E assim como no Guarujá, diversas cidades litorâneas também apresentaram surtos, como Praia Grande, Florianópolis, Salvador e até fora do Brasil, na Califórnia. Primeiro, as aglomerações. Uma aglomeração de pessoas é um fator de risco para o desenvolvimento de doenças infecto-contagiosas, sejam elas respiratórias, sejam elas do trato gastrointestinal. Então, quando a gente tem uma aglomeração de pessoas, aumenta o risco. E é uma aglomeração de pessoas que aumenta o consumo de frutas, de verduras, de alimentos. Por aumentar o consumo de alimentos, muitas vezes a gente não tem aqueles cuidados, porque a pessoa come, por exemplo, fora, restaurante, come na estrada, e por o fluxo estar maior, muitas vezes os lugares não vão ter tanto cuidado em relação à questão de contaminação. E, eventualmente, é um lugar que não tem cuidado nunca também, que acontece, né? Infelizmente, tem lugares que a gente sabe que é só comer e passar mal, porque tem lugares que não tem esse cuidado na manipulação dos alimentos. E, além disso, as aglomerações podem fazer com que as transmissões aconteçam de pessoa para
pessoa. Então acontece, por exemplo, a gente vai para a praia, essa época as praias são muito cheias, tem, por exemplo, ostras, camarões e muitos frutos do mar que são alimentos muito perecíveis que a gente também ingere, e essas coisas elas podem levar a quadros até de infecções intestinais por bactérias, que são quadros graves. Lembrando que, embora pode parecer uma coisa que é besteira, as gastroenterites, elas causam morte, né? Elas podem causar uma infecção generalizada, uma sepse, desidratação grave, e isso, sobretudo, em crianças e idosos. É necessário estar atento aos primeiros sintomas e, caso haja uma piora, a ajuda de um médico é necessária. Iniciando os sintomas, o mais importante é a gente manter a hidratação. Então, hidratar muito bem. Então, a água ajuda muito. Aquelas medidas de soro caseiro também ajudam muito, né? O soro de reidratação oral, que é aquele soro de sachêzinho que a gente compra na farmácia, dilui 1 litro de água e toma bastante para reidratar. Então, esses sintomas, iniciando os sintomas, o mais importante é a hidratação. Pode até lançar mão de água de coco, Gatorade, esses isotônicos, né? A gente também pode utilizá-los, mas persistindo os sintomas, tendo piora, se a pessoa não estiver conseguindo hidratar, porque às vezes fica vomitando sem parar, nesses casos a gente tem que ir para o hospital para fazer uma avaliação médica e também para iniciar o tratamento dos sintomas. Muitas vezes é necessária até hidratação venosa para a pessoa, né, para a gente tratar a desidratação. Vamos continuar falando de saúde? Como é que você tem cuidado dos seus dentes, né? Começar o ano com um planejamento pode evitar muitos problemas com a saúde bucal. Início de ano é época de reavaliar nossas escolhas durante os últimos 365 dias e relembrar tudo pelo que passamos. É também um ótimo momento para pensar o que podemos melhorar, inclusive na saúde bucal. Início de ano, novas metas, né? A gente sempre coloca novas metas para as nossas vidas e é claro que a procura também aumenta, né? Os problemas que podem ter acontecido no final do ano, com aquelas comidas gostosas, né? Algumas pessoas têm alguns probleminhas de trauma nos dentes, né? E também pessoas que querem iniciar uma nova vida com a saúde bucal, né? A gente sempre faz muitos planos, né? Então muitas pessoas procuram os dentistas agora nesse início de ano para começar, né? Um cuidado maior, ter um controle maior também da saúde bucal, né? Não só estética, né? Mas da saúde em si. Além da importância da escovação de dentes a cada refeição e o uso diário de fio dental, há também a preocupação com alguns alimentos que podem ser prejudiciais para a saúde da boca. Essa parte prejudicial vem dos alimentos, dos carboidratos, açúcares, né? Que são esses aí os responsáveis por se aglomerarem junto à placa, né? E causarem cárie, tártaro, né, e problemas periodontais também, na gengiva, né, e todo esse suporte do dente. E claro, tem alimentos que auxiliam na limpeza da boca também. Limpeza não literalmente, mas auxiliam muito para que você tenha uma saúde bucal melhor. Alimentos com fibras, né, frutas, maçã, que é muito importante também. Então, existem alimentos benéficos e maléficos também. Então, a gente precisa equilibrar. O tabagismo também pode ser um forte desafio para quem quer manter a saúde bucal em dia. A gente só pensa no pulmão e tudo mais, mas não, ali começa na boca. Então, o prejuízo na cavidade oral é muito grande. Dessa alta temperatura na boca, nos lábios, então os índices de câncer bucal são aumentados, né? Principalmente para quem faz o uso do tabaco, né? Para as pessoas que fumam, e aí juntando com álcool vira uma bomba relógio. Então é preciso ter essa conscientização, né? Em relação ao tabaco e também em relação ao álcool. Mas essas campanhas são feitas e nós dentistas também instruímos nossos pacientes a ter esse controle, tentar diminuir ou também tentar parar de fumar, né? Que é o mais importante para ter uma saúde bucal melhor e também cuidar da estética, porque o cigarro vai amarelar os dentes também e ninguém quer ficar com os dentes amarelos, né? Para o ano que está iniciando, incluir mais cuidados com a saúde bucal na rotina da família pode trazer muitos benefícios. Procurar o dentista agora, início do ano, fazer aquele check-up, não custa nada para ver o que está acontecendo, o que pode melhorar, né? Estar indo ao dentista de 6 em 6 meses, né? Eu sempre falo que mexer com o dentista é muito fácil, né? Se você vê seu dentista de 6 em 6 meses, você vai gastar pouco, você vai cuidar da sua saúde bucal,
atenção com as crianças, férias, né? Muito carboidrato, aquelas coisas todas, e a gente não tem muito controle. Então agora que está voltando, né, o ano letivo, as aulas, ter esse controle com as crianças, principalmente com a escovação, né? E com a alimentação também, que não é só para a boca, é para o corpo inteiro e a saúde geral de todos eles também. Algumas pessoas já estão cientes da importância dos cuidados bucais e seguindo as orientações dos dentistas. Sim, eu gosto de fazer, né, um tratamento a cada 6 meses para ter cuidado, né, da nossa higiene, tá sempre limpo, né, os nossos dentes, e os nossos dentes é o nosso passaporte, né? Todo mundo olha e se encanta com o sorriso. Então eu gosto, sim, de a cada 6 meses estar cuidando. Dente, além de você cuidar da beleza dele, ele pode trazer várias doenças, várias coisas que atrapalham muito a nossa vida, né? Então, eu acredito ser essencial uma limpeza de dente, pelo menos a cada 6 meses, e verificar se tem cárie, se precisa fazer algum outro procedimento. Eu vou ao dentista de 6 em 6 meses. É importante para prevenir outras doenças, né? Nem que seja fazer uma limpeza nos dentes, porque pode prevenir várias doenças. Sempre, né? A seguir tem reclamação sobre falhas na varrição mecanizada em Patos de Minas, e você vai ver que moradores do bairro Jardim Céu Azul estão questionando a qualidade do serviço de poda de árvores. Um morador do bairro Jardim Céu Azul, em Patos de Minas, questiona a qualidade dos serviços de poda de árvores. Uma recente poda de árvores realizada pela Prefeitura no bairro Jardim Céu Azul tem gerado insatisfação entre os moradores. Aguinaldo, residente da rua João Rodrigues da Silva, expressou indignação com a situação. A forma que eles fizeram essa poda aqui dá a entender que é uma forma muito drástica, né, de fazer uma poda, até porque esse canteiro aqui a gente adotou ele há muitos anos, há 20, 30 anos atrás. Eu acho assim, a prefeitura vir fazer uma poda dessa forma aqui, eu acho que é meio fora da norma. Será que o engenheiro ambiental aprovou uma poda dessa? Igual vocês podem observar nas fotos, nas imagens que vocês vão fazer. Acho que ficou meio drástica essa poda. Segundo ele, os moradores do bairro cuidam das árvores e do gramado do canteiro central, mas a poda executada pela administração municipal foi excessiva. Cuidar do canteiro, todo mundo adotou uma parte do seu canteiro na frente da sua casa, ou seja, a grama é toda podada, cada um planta uma árvore frutífera. O morador relatou a importância das árvores para o bairro e ele também sugere que uma análise técnica seja feita para verificar possíveis danos. A maior insatisfação é a forma que eles fizeram a poda, né? Eu espero uma resposta da prefeitura para ver se realmente é dessa forma que tem que ser feito. Porque se for dessa forma, eu imagino que não é. E eu conheço um pouquinho da norma, não é dessa forma que é feita a poda. Traz uma sombra, o sol ultimamente está muito quente, né? Tem a sombra. Muitas das vezes a pessoa para brincar ali no canteiro, né? Uma criança pode brincar no canteiro ali. Eu acho que ficou meio ruim essa poda deles, realmente. Olha só, de acordo com a nota enviada pela Prefeitura ao jornalismo da NTV, a queixa do morador não procede. Segundo o município, o serviço realizado foi poda de manutenção, mantendo-se o percentual, a percentagem ideal da copa das árvores. Agora a gente mostra a reclamação de um morador de Patos de Minas sobre a varrição mecanizada que não estaria sendo realizada na Avenida Fátima Porto. Nossa equipe de reportagem foi procurada por um morador da Avenida Fátima Porto, alegando que o caminhão de varrição mecanizada não está fazendo a limpeza da rua. De acordo com o morador, o caminhão passa pela rua, mas sem efetuar o trabalho. Já faz uns 3 anos que eu moro aqui na avenida. E aquele caminhão que faz a limpeza da avenida, ele não está passando limpando aqui do lado do meio-fio, ele só passa no meio, eu acho que é para cumprir uma rota, sei lá, e não faz a limpeza, né, que tinha que estar sendo feita, entendeu? Aí a gente tá indignado, que PTU hoje que um dia tá batendo na porta aí, né, e a gente paga e não faz a limpeza. Posso contar as vezes que já limparam aqui. Quando eles fazem a capina do córrego, aí até que eles fazem a limpeza, mas aí passou essa lá capina do córrego, não faz nada. Aí, né, a gente tem que receber os clientes aqui, a gente tem que ver a limpeza, aí vem uma aguinha, o barro vai acumulando, aquela terra que já está aqui, né, então não adianta. Além de ser morador, ele também é proprietário de um comércio e a sua indignação maior
é no momento do recebimento dos clientes. É porque aí pisa, né, nesse barro, aí entra para dentro do escritório da gente, acaba sujando, aí tem que tirar funcionário, em vez de estar fazendo outro serviço, tem que ficar limpando rua, que não é papel da gente limpar a rua, uma coisa ou outra calçada, beleza, mas no meio-fio vai juntando essa terra que é papel da prefeitura e não está limpando, né? Então a gente fica indignado por causa disso. De acordo com o morador, quando morava na Avenida Brasil, a limpeza de lá era feita corretamente. Mas agora, morando na Avenida Fátima Porto, esta limpeza não vem acontecendo. Um dia ou outro ele passa com aquele escovão ligado, mas não aspira nada, faz só poeira, tá? Eu já morei na Avenida Brasil, esse caminhão, há algum tempo atrás, antes de eu mudar para cá, lá ele passava jogando uma aguinha, aspirava, ficava maravilha, mas já tem muito tempo que eu moro aqui, nunca funcionou. Só passa fazendo barulho e poeira aqui à noite, mas a sujeira que é bom, nada. A gente questionou a prefeitura sobre essa reclamação e estamos aguardando a resposta. Olha, agora há pouco um caminhão de carga derrubou uma fiação no centro de Patos de Minas, aqui na Major Gotti, e complicou, né, o trânsito aqui, bem próximo à NTV. Uma fiação elétrica foi atingida por um caminhão de carga, resultando na queda de um poste de residência no centro de Patos de Minas. O incidente ocorreu ao lado do Hospital Regional Antônio Dias, na noite desta sexta-feira. Para minimizar o impacto no trânsito, pedestres que estavam no local manusearam os fios caídos manualmente, correndo risco de levar choque elétrico. O motorista do caminhão informou que teria acionado a CEMIG para resolver a situação, mas até o momento, somente a equipe de telecomunicações da Algar compareceu ao local. Eu falei Major Gotti, mas é próximo a Major Gotti, né? Na José dos Reis, que passa em frente à entrada do pronto-socorro do Hospital Regional, bem ao lado aqui da NTV. E essa é uma questão que há algum tempo as pessoas reclamam, né? A altura dos caminhões que passam pela Major Gotti e outras vias da região central que acabam danificando as fiações, sejam elétricas ou os cabos da rede de dados. O NTV News está terminando, mas volta amanhã. Uma ótima noite para você. Eu te encontro na segunda. Amanhã quem vai estar aqui na bancada é a Amanda Oliveira. Boa noite para você, bom fim de semana.